Fala, bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Doug aqui, mais uma videoaulinha essa semana, né? Bom, rapaziada, seguinte, terminamos a nossa postinha de elétrica, né? E agora a gente vai voltar lá para a apostila 1A, tá? Vamos matar a apostila 1A e 1B o mais rápido possível aí para dar tempo da gente fazer tudo que a gente tem que fazer, tá? Seguinte, pessoal, o que vai acontecer aqui na nossa apostila 1A? A gente vai começar, certo? Com a parte de movimento circular uniforme. Tá? Então, os conceitos básicos, tal, a gente finaliza, vê todo hoje a parte de movimento circular uniforme aqui com vocês, tá certo? Então, vamos dar início a esse negócio aí. Pessoal, qual que é a ideia do movimento circular? Antes de pensar em uniforme, vamos falar apenas de movimento circular como um todo, tá? É o seguinte, o que você tem que ter na tua cabeça em movimento circular? Que é um movimento com uma trajetória curvilínea, né? Então vai ser uma trajetória, uma parte da trajetória às vezes só, não necessariamente vai fazer um círculo todo, tá? Pode ser uma parte da trajetória dele que seja ali um círculo, tá? E como é que a gente vai olhar isso? Ó, no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, né, nos lançamentos e tal, a gente sempre olhou para a física com um olhar mais voltado, né, para um movimento que eu dependia do deslocamento, né? A gente chamava esse deslocamento de deslocamento linear. A gente vai falar disso aqui também, tá? Só que no movimento circular, pessoal, a gente tem duas formas de ver isso. A gente tem uma maneira de ver o deslocamento de forma linear mesmo, né? O nosso deslocamento, nosso ΔS, que a gente já está acostumado, e a gente também olhar isso com referência aos ângulos, tá? E vocês vão ver que muitas das grandezas aqui vão depender dos ângulos, inclusive a gente consegue fazer uma meio que dependência de um com o outro, né? Então, por exemplo, ali do lado direito aqui da nossa tela, nós temos um movimento em forma de circunferência, né? E uma certa parte da circunferência ali que eu me desloco num ΔS aqui, né? Então, eu vou ter um deslocamento ΔS do ponto A ao ponto B. Ao fazer esse deslocamento ΔS, pessoal, eu também vario o meu ângulo. Como assim, Doug? Ué, ó, veja só, eu tô tendo um deslocamento aqui de ângulo, né? Eu tenho uma certa abertura que está acontecendo ali, né? E essa abertura corresponde a um ângulo, tá? Que a gente vai chamar de Δθ. Beleza? Então, quando eu faço o cálculo lá desse ângulo, né? Isso é definição de ângulo, tá, gente? Lá da matemática. Quando eu faço a definição do ângulo Δθ, eu faço o ΔS, que é aquela parte de comprimento de circunferência ali, né? Dividido pelo raio dessa circunferência, certo? Veja, gente, importantíssimo aqui. A gente costuma medir o ângulo em graus. Porém, o sistema internacional usa o que a gente chama de radianos. Radiano é uma medida de ângulo, tá? Certo? E o que eu sei sobre o radiano? Tá? Eu sei que π radianos, a gente vai fazer assim, ó, rad é igual a 180 graus, tá? Então, quando se falar de esfera, principalmente lá na matemática, o Eduardo vai falar disso com vocês com certeza. Se já não falou, né? Se ele já não deu essa parte para vocês aí. Então, π radianos equivale a 180 graus, é a mesma coisa, tá? Então, quando você precisa descobrir quanto vale um certo ângulo, parte disso faz uma regra de 3. Por exemplo, lá, sei lá, 60 graus. Eu quero saber quanto que é 60 graus em radianos. 60 graus vai ser x radianos. Π radianos, eu sei que vale 180 graus, tá vendo? Então você vai usar sempre essa regra de 3 como raciocínio, faz lá a multiplicaçãozinha cruzada e vai achar os valores lá do nosso sistema, tá certo? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês do radiano e do que é o nosso deslocamento angular, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar. É por isso aqui explica por que naquelas corridas de revezamento que os caras têm que fazer parte do movimento deles são circunferências, eles começam antes ou depois ali na raia, né? Geralmente quem está na raia interna começa depois de quem está na raia externa, porque se você for observar aqui, ó, o raio do cara é menor, então a distância que ele vai percorrer vai ser maior, tá? Isso tem a ver porque o ângulo que eles percorrem é o mesmo ali. Pessoal, velocidade angular. Velocidade angular é o grande conceito aqui da nossa relação,
porque ele é bem parecido com a velocidade escalar, né? Que a gente tinha a velocidade linear também, pode ser que a gente chama aqui na física, no movimento circular, que é a velocidade normal. O que era a velocidade? Velocidade. Ué, velocidade lá era deslocamento, ΔS, num certo intervalo de tempo. Tá? Então eu media a rapidez com que eu me movimentava em relação aos metros que eu me movimentava, né? Aqui na velocidade angular, pessoal, a ideia é parecida. A gente vai ver a rapidez com que o meu ângulo varia e não mais com que o meu deslocamento varia. Então, em vez de eu observar lá, eu andei 5 metros em 1 segundo, então a minha velocidade é 5 metros por segundo. Aqui na velocidade angular, a gente vai ver o ângulo, tá? Então, eu andei 180 graus em 1 segundo, tá? Então, eu tive uma velocidade de 180 graus por segundo. Ou no sistema internacional, tá? Galera, já vai se acostumando a utilizar o radianos por segundo. Esse é o cara para nós, tá? É o cara para nós, certo? Então, lá, eu andei 180 graus, a gente já sabe que é pi radianos. Então, lá, por exemplo, eu andei uma velocidade de pi radianos. Radianos. Isso aqui é um A, tá? Eu juro. Por segundo. Tá vendo? Você vai ter que se movimentar numa certa rapidez. Isso aqui é a rapidez com que o ângulo varia e não mais com que a distância varia, tá certo? Tranquilo, né? Acho que não tem muito segredo, isso não é muito complexo nem nada. Posso fazer, pessoal, uma relação entre as grandezas angulares e as grandezas lineares, né? Ou seja, entre velocidade linear e velocidade angular, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, ó, eu vou, a partir dessa primeira equação aqui, que é a definição do ângulo, passar o R para lá multiplicando. O nosso ΔS é Δθ vezes o raio, vezes R, tá? Tranquilo, né? E aí, pessoal, eu vou substituir esse ΔS aqui, ó. Então, velocidade vai ficar ΔS é Δθ vezes o raio sobre ΔT. Pessoal, olha só. Δθ sobre ΔT, a gente usa a velocidade angular, que é a letra ômega. É um ômega, tá, pessoal? É uma letra grega. Mas muita gente chama de W mesmo, pode chamar de W sem problema. Ou seja, a velocidade ficou W, ou ômega, vezes R. V igual a ômega R. Esse cara, vocês vão ver que no movimento circular, ele é bastante utilizado. A gente faz bastante relação aí sobre isso quando está falando de movimento circular, tá certo, pessoal? Bem tranquilinho, né? Só para mostrar para vocês de onde vem essa equação, para vocês acharem que sai do nada. Então, isso aqui relaciona a velocidade com que eu estou me movendo linearmente, que é o nosso ΔS, ΔT, com a velocidade com que o ângulo varia. Obviamente, eles têm relação, né, pessoal? Se eu vario o meu ângulo rapidamente, eu vou variar aquela distância que eu percorro rapidamente, tá? É uma relação meio lógica, claro, mas mostra aqui a relação entre os dois. Tranquilo? Vamos dar. Então, agora falando de movimento circular uniforme, pessoal. Lembra lá do movimento uniforme? O que era o movimento uniforme ou o movimento retilíneo uniforme, né? É um movimento uniforme, significa velocidade constante, né? No caso lá do movimento uniforme que a gente conhece, era a velocidade normal lá, linear, que era constante, porque a gente não falava de movimentos circulares, né? Mas aqui no movimento circular uniforme, a gente fala de movimento circular, portanto, velocidade angular é constante agora, gente. Gente, muito importante isso aqui, velocidade angular agora é constante. Então, esse valor do W, do ômega aqui, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Eu vou variar o meu ângulo constantemente. Exemplo direto já. O relógio, pessoal. Tá? O relógio, ele faz o quê? O relógio, os ponteiros do relógio movimentam-se em formato de movimento circular. Se eu pegar lá a pontinha do ponteiro, ele faz exatamente um círculo, né? E eles têm velocidade angular constante. Como assim, professor? Ué, quanto tempo, por exemplo, demora o ponteiro dos minutos para dar uma volta? Ele demora 1 hora. Sempre 1 hora? Sempre 1 hora. Então, ele varia o ângulo de 360 graus, ou de 2 pi radianos, em 1 hora. Então, ele anda 2 pi radianos
por hora. Sempre essa velocidade dele vai ser constante, tá certo? Faz sentido, né, gente? Como todos os outros ponteiros aí do relógio. Aceleração centrípeta. Professor, mas você não falou que o movimento ele é uniforme? Sim. O movimento circular uniforme, ele depende do quê? Da velocidade angular ser constante. Tranquilo? Velocidade angular, pessoal, ela não é um vetor, ela é um valor. Então, ela é constante. Porém, vê se você concorda comigo. A velocidade tangencial, que é aquele V, ou velocidade escalar, ou velocidade linear, chame como você preferir, ela vai fazer que movimento? Bom, se eu tenho o ponteiro do relógio aqui, a minha velocidade dele está para cá. Só que dela sofre um puxão aqui, porque o relógio está preso, né? Ela vem para cá, ela vem para cá, ela vem para cá, vem para cá. Esse ponteiro vai fazer, a velocidade dele vai sempre mudar. Ó, por mais que o valor dela não mude, pessoal, a direção e o sentido dela sempre vão mudar, porque ela tem alguma coisa puxando lá para o centro. Imagine, por exemplo, que eu tenho um barbante aqui, e na ponta do barbante eu tenho amarrado uma bolinha, uma pedra, alguma coisa assim, e eu começo a rotacionar esse barbante. Essa bolinha vai ficar fazendo um movimento circular, tranquilo? Só que ela faz um movimento circular justamente porque eu tenho o barbante ali. Caso o barbante arrebente, a gente diz que ela sai pela tangente, ela vai embora, né? Porque a velocidade dela não está mais sofrendo uma alteração devido ao barbante. Esse barbante ou qualquer outra coisa que esteja fazendo essa alteração de velocidade produz uma aceleração, porque ele altera a direção e sentido do vetor velocidade. Lembre-se, velocidade para a gente agora é um vetor, né? Velocidade tangencial ou linear, ela é um vetor. Portanto, pessoal, não se esqueça disso. Movimento circular é um movimento que tem aceleração. E o nome dela é aceleração centrípeta. Por que centrípeta? Porque ela puxa para o centro. Ela é uma aceleração que vai sempre puxar para o centro. Então, meu fio está aqui. Conforme o meu movimento vai mudando, o fio vai mudando junto e vai sempre puxando lá para o centro, tá? Ou seja, como é que eu calculo essa aceleração centrípeta, pessoal? Ó, a aceleração centrípeta pode ser calculada por v ao quadrado sobre r, tá? Quando eu pensar em velocidade linear, ou por ômega ao quadrado r quando eu pensar em velocidade angular. O senhor vai dar a mesma resposta? Sim, vai dar a mesma resposta, pode fazer tranquilão lá, que não tem segredo, é bem simples de calcular uma aceleração centrípeta, tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Período. O que é período, pessoal? Período é um conceito bem importante e ele nada mais é do que um intervalo de tempo. Como assim um intervalo de tempo, Doug? Ué, ele é o intervalo de tempo para que eu complete um ciclo, tá? Então, se eu falo de período no movimento circular, é o intervalo de tempo que aquele objeto demora para fechar uma circunferência completa, tá? Para fechar 2π radiano. Por exemplo, se eu pegar o relógio lá, a gente já falou, se eu for medir o período do ponteiro dos minutos, eu estou querendo saber quanto tempo o ponteiro dos minutos demora. A gente usa a letra T maiúsculo, tá? Para o período. E eu vou dizer, por exemplo, que o ponteiro dos minutos, eu vou colocar aqui, ó, período de emissão, é 1 hora. Senhor, mas isso é uma medida de tempo. Exatamente, o período é uma medida de tempo, mas é um tempo específico, é o tempo para que ele complete uma volta. Não é exatamente isso o ponteiro dos minutos? Ponteiro das horas, por exemplo. O período dos ponteiros das horas é 12 horas, ele demora 12 horas para completar uma volta. Se eu pegar o período do ponteiro dos segundos, ele demora 1 minuto, certo? E assim por diante, tá? Bem simples a ideia de período, não tem muito segredo. Frequência. Frequência já dá uma piradinha na cabeça de vocês, mas vocês já estão acostumados a lidar com ela aí. Frequência, pessoal, ela é o número de ciclos realizados em uma unidade de tempo. Como assim, professor? Bom, eu vou ver lá. O meu ponteiro das horas, ele dá uma volta, ou seja, completa um ciclo a cada 60 minutos, a cada 1 hora, tá vendo? Então, se eu for calcular lá a frequência do ponteiro das horas, eu falo lá, ele dá uma volta em um tempo de 1 hora. Tá? Então, o período vai marcar lá uma volta por hora. Tá vendo? Essa aqui é a ideia da frequência, tá?
Só que vamos pensar em unidades do sistema internacional, pessoal. Nós temos várias unidades aqui para frequência. Nós temos o RPM, que significa rotações por minuto. Nós temos o RPS, que significa rotações por segundo. Nós temos o RPH, que é rotações por hora, tá? Nós temos o Hertz. O que é o Hertz? O Hertz, pessoal, ele é a mesma coisa que o RPS, tá? É quando eu meço em segundos. Ele é o sistema internacional, foi dado o nome do cientista Hertz aí, em homenagem, né? Certo? Então, quando a gente falar de sistema internacional, a gente está falando sempre em usar o tempo em segundos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a frequência do ponteiro das horas, eu faria lá, ó, uma volta a cada 3.600 segundos. Então, uma volta sobre 3.600 voltas por segundo, ou hertz, tá vendo? Certo? Então, frequência e período aí tem uma relação direta, né, pessoal? Como vocês podem ver. Como assim uma relação direta? Pessoal, frequência é o número de voltas pelo tempo, né? Se eu pegar uma volta, qual é o tempo de uma volta? É o período, né? Então, a gente chega na relação mais clássica de que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período. E o período é o inverso da frequência. Ou seja, gente, se você tem período, você tem frequência, se você tem frequência, você tem período, tá? Não tem muito segredo, não precisa complicar muito a tua cabeça aí nisso. Detalhe importante, gente, tem muita história porque o RPM, ele é por exemplo, né? Ele marca lá no conta-giros do carro, né? A rotação que o carro dá por minuto, certo? Então, o carro tem lá no motor dele o virabrequim vai rotacionar, e o conta-giros do teu carro é basicamente quantas rotações por minuto aquele virabrequim está dando, tá? E aí, gente, o que acontece? Isso mostra para nós se o motor está uma rotação alta, significa que ele está usando uma potência maior, se ele está numa rotação baixa, significa que ele está usando uma potência mais baixa, tá? Mas que o RPM é uma unidade bastante utilizada aí, tá? No nosso dia a dia, então vai ser normal se você der de cara aí com RPM na tua frente, e aí às vezes você tem que passar RPM para RPS, tá? Então assim, ó, quando você quiser passar de RPM, vou colocar assim, ó, RPM e RPS, tá? Beleza? Então, assim, você quer passar de RPM para RPS, você vai multiplicar por 60, tá, pessoal? E ao contrário, você vai dividir por 60. Tranquilão? Show, né? Bom, seguindo isso aí, pessoal, vamos fazer um exercício aqui rápido a respeito disso aí. Então, um corpo descreve um movimento circular uniforme, cuja trajetória tem 5 metros de raio. Então, vamos lá, vamos anotar esse troço aqui, que o raio vale 5 metros. Considerando que o objeto descreve 2 voltas, tá? 2 voltas em 12 segundos. Cara, ele deu uma grandeza que a gente acabou de estudar aqui, né? É possível afirmar que sua velocidade tangencial em metros por segundo é aproximadamente. Vamos lá, ele quer a velocidade. Certo? Ele quer a velocidade. Deixa só eu ver uma coisa. Então. Beleza, ele quer a velocidade. Putz, professor, e aí? Como é que fica esse negócio aí? Embaçou, né? Ó, gente, é o seguinte. Nós vamos fazer umas adaptações com as equações aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. A gente conhece o V igual a ômega R, né? Certo? Pessoal, raciocina comigo aqui rapidão. Definição de ômega. Variação do ângulo no tempo, certo? Certo. Se eu disser para você que o ângulo que ele fez foi 2π radianos, ou seja, ele deu uma volta. Qual o tempo de uma volta? É o período. Então, temos aqui uma primeira maneira de você usar o ômega.
2π sobre o período. Outra maneira, se a frequência é o inverso do período, eu posso dizer 2π vezes a frequência, tá? Então, 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. E se eu substituir aqui essas duas formas, a gente também fica com 2π RF ou o 2πr sobre o período, tá? Eu só substituí equações, gente, não tem muito segredo aqui. Eu dei uma adaptada na equação da velocidade angular, fazendo 2π sobre o período, tá, gente? Isso é bem importante, a gente vai usar bastante aqui. Tá, por que eu fiz tudo isso, gente? Por que eu mostrei para vocês essas novas formulinhas? Tá? Muitas vezes a equação aplicada direto, o 2πf, ou 2π sobre o período, ou 2πrf, assim, eles vão facilitar algumas contas para a gente, tá? Vocês já vão ver isso. Veja, o que ele me deu aqui com esse dado aqui, gente? Esse dado aqui nada mais é do que a frequência, né? Por quê? Frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo. Então, ó, eu dou 2 voltas a cada 12 segundos. Isso quer dizer uma volta a cada 6 segundos, ou seja, 1/6 Hz. Beleza? Nós temos a frequência que é a velocidade, não quer? Então, velocidade, olha a equaçãozinha lá de cima. 2π RF. Vamos lá. 2π é 2 vezes 3,14. O raio dessa trajetória é 5 metros. E a frequência nós descobrimos que é 1/6. Beleza? Ó, vou cortar esse 2 com esse 3 aqui, com esse 6, vai sobrar um 3 aqui. E aí é só fazer a continha lá. Então, 3,14 vezes 5 divididos por 3. Isso deu aí 5,2 aproximadamente metros por segundo. Pode marcar nesse exercício aí a letra B de Bosque. Beleza, gente? Tranquilo essas adaptações? Marca aí, tira print dessas equaçõezinhas ali que estão circuladas. Escreve elas no teu caderno, marca aí para você não esquecer dela. Tranquilão? Essa aqui eu vou deixar para depois, qualquer coisa, printa aí na tela e volta. Resolve ela, uma questão de aceleração centrípeta. É só colocar lá na formulinha da aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R e fazer essa adaptação e fazer a continha, tá? Não tem muito segredo, não. Bom, para a gente fechar, pessoal, eu vou falar sobre a transmissão do movimento circular. Como assim transmissão do? Então, por exemplo, eu tenho lá uma esfera rodando, tá? E eu grudo ela por uma correia que vai rotacionar. Essa correia tá junto a uma outra esfera, como naquela figura 2 ali que está sendo colocada aqui, tá? O que vai acontecer, pessoal? Bem importante aqui, tanto A quanto B aqui, tá? Elas estão ligadas por uma rodaninha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os pontos dela, tá? Se você for observar todos os pontos aqui, ó, de A, vão ter uma certa velocidade linear. Certo? Porque ela vai estar rotacionando, então os pontos vão ter ali uma velocidade linear. Só que a correia, como está junto linearmente aí, e ela não escorrega, tá, gente? A gente tem que levar isso em consideração. Ela também vai transmitir essa velocidade para B. Então, tanto em A quanto em B, nós achamos a mesma velocidade. Tá vendo? Velocidade linear. Portanto, pessoal, a gente pode chegar na relação de que V de A é igual a V de B. Tá, professor, e o que isso diz de importante para mim? Vamos substituir no lugar de V, o W vezes R. Certo? Ou melhor, até em vez da gente substituir o W vezes R, vamos já jogar direto o 2π RF. Que dá na mesma, né, gente? Então, ó, 2π RA FA é igual a 2π RB FB. Corta o 2π, rapaziada. Nós chegamos a uma relação aqui que RA FA é igual a RB FB.
Essa relação, pessoal, a gente vai usar para transmissão de movimento circular quando a gente falar de velocidade linear igual. Ou seja, ou por correia, ou por contato, igual está aqui também na figura 1, tá? Também, né? Porque ao estar em contato, por exemplo, engrenagens que se encaixam e vão em contato uma com a outra, vão levar velocidades lineares iguais. Se a velocidade linear é igual, ou seja, você viu que a transmissão no movimento circular tem velocidade linear igual, usa RA e FA igual a RB, FB, a famosa formulinha do Rafa, beleza? Exercício então, olha lá. Duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível têm raios iguais a 60 e a 30 e a 20, perdão, centímetros, conforme a figura ou desenho que está ali. Admitindo que não haja escorregamento das correias e sabendo que a frequência FA vale 30, ele quer saber a frequência FB. Vocês já viram, vamos usar a formulinha do Rafa, né? Porque aqui a roldana está sendo ligada com a mesma velocidade, né? FA igual a RBFB. Então, ó, o raio de A, 60. Frequência de A, 30. O raio de B, 20. Frequência de B, FB. Professor, não precisa mexer nas unidades, porque não está no sistema internacional, né? Nós temos centímetros, nós temos... Veja, você não precisa, caso você use os dois raios em mesmas unidades e as duas frequências em mesmas unidades, tá vendo? Porque nos exercícios anteriores, se você for usar aqui, por exemplo, né, o raio em centímetros, não vai chegar na resposta em metros por segundo. O tempo em minutos não vai chegar na resposta em metros por segundo. Então, óbvio que aqui você precisa ter no sistema internacional. Mas nesse caso não precisa, porque nós temos o raio em centímetros dos dois lados. Então, o centímetro vai cortar com o centímetro. E a frequência em RPM dos dois lados. Veja que a resposta também está em RPM. Então, você não precisa se preocupar em mudar a unidade. Ó, esse 0 e esse 0 eu vou cortar, tá? Então, a frequência FB vai ficar 6 vezes 30 sobre 2. O 6 com 2 eu vou dividir, vai dar 3, né? E 3 vezes 3 vai dar 9,90 RPM. Pode marcar a letra D de Doug aí para você, como sempre. Beleza? Suave, né? Para a gente finalizar, então, a última parte de transmissão de um movimento circular, que é quando nós temos objetos de forma concêntrica, pessoal. O que significa a transmissão concêntrica? Basicamente, os dois objetos têm o mesmo centro, tá? Então, elas vão rotacionar com a mesma velocidade angular, pessoal. O ômega desses caras é igual. O ômega A é igual ao ômega B, tá? Quando é linear, velocidade, quando as extremidades estão ligadas, né, seja por correia, seja por encostar, velocidade linear é constante, RA, FA igual a RB, FB. Quando nós temos concêntricas, ou seja, elas têm mesmo centro, elas rotacionam com o ângulo igual, ou seja, a velocidade angular delas é igual. Tranquilo? Beleza? Só tendo essa relação aí você já consegue resolver qualquer exercício de transmissão. Exercíciozinho final, pessoal, vamos falar a respeito da bicicleta, tá? Às vezes acontece de aparecer. Porque a bicicleta, ela funciona com a transmissão do movimento circular. Como assim, Doug? A bicicleta funciona com a transmissão do movimento circular? Exatamente, tá? O que acontece? Nós temos aí 3 componentes importantíssimos da bicicleta. Tá? Os pedais, obviamente, né, que é onde você vai rotacionar, eles são ligados concentricamente ao que a gente chama de coroa, tá? Que é essa roldana maior aqui que está preso ali a nossa correia, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Tanto os pedais quanto a roldana, eles rotacionam em movimento circular com velocidade angular igual, né? Porque eles são concêntricos, né? O pedal faz o movimento circular, concentricamente a coroa ali, que tá ali, né? A coroa, por sua vez, vai transmitir para a catraca, pessoal, que está atrás, legal? Que fica preso à roda, o movimento circular dela, com velocidade igual, né? Então a gente diz aqui na bicicleta que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca, tá? Certo? O que isso faz, então? E a velocidade angular do pedal é igual à velocidade angular da coroa, tá vendo? Então é uma transmissão. Você vai do pedal para a coroa, da coroa para a catraca. E a catraca, aqui em volta da catraca, o pessoal vai ter a roda da bike, né? Então a gente diz que a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda. Tá vendo? Então você vai tendo toda uma transmissão de movimento circular.
Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aí sobre isso para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando. Então, a figura representa esquematicamente a transmissão, o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Tá? Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio de uma corrente P. Por sua vez, B é ligada a uma roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Beleza. Nessa situação, pessoal, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares A, B e R são tais que... Então, veja o que está acontecendo aqui, pessoal. Entre A e B, o que a gente sabe entre A e B? A gente sabe que a velocidade de A é igual à velocidade de B, né? Velocidade angular, a velocidade linear delas é igual. O que isso quer dizer para nós, pessoal? Que ômega A, RA, é igual a ômega B, RB. Concorda comigo? Faz sentido, né? Beleza. Então vamos ver a dependência desse troço aí. Qual que vai ser maior e qual que vai ser menor? Pessoal, vai depender do raio delas, né? Qual que tem raio maior? RA. Qual que tem raio menor? RB, né? Então, ó, ômega A sobre ômega B, para a gente fazer a análise, é igual a RB sobre RA. É invertido, né? Beleza? Então, ó, se o raio de A é maior, certo? Beleza? A velocidade de B tem que ser maior, tá? Beleza? Então, a gente sabe que ômega B tem que ser maior do que ômega A, o que me dá ou a letra A ou a letra D. Tá, eu sei disso, beleza. Agora a gente vai comparar ômega B com ômega R, pessoal. Ômega B com ômega R. Pera aí, mas eles não são concêntricos? Então eles têm a mesma velocidade angular. Matou a questão. Pode marcar a letra A de Astorga lá na tua questãozinha, que tá fechado o exercício. Tá vendo? Você entendeu como é que você faz a relação, pessoal? Você vai fazendo a transmissão, desde o pedal para coroa, da coroa para catraca, da catraca para roda, tá? Gente, não vou resolver esse exercício, eu quero deixar ele indicado, eu quero que você printe esse exercício aí agora, tá? E resolva ele você, utilizando essas duas relações que a gente acabou de fazer. O ômega, o RAFA igual a RBFB e a transmissão ali concêntrica entre pedal e catraca e entre coroa e a roda, tá certo? Façam isso aí para mim, tentem resolver esse exercíciozinho, que é um bom exercício, inclusive é da Universidade Federal do Paraná de 2012, tá? Não vejo mais uma questão tão complexa caindo numa Universidade Federal do Paraná hoje em dia no vestibular deles, mas a gente nunca sabe o que vem, é melhor a gente jogar o nível lá para cima, né? Beleza? Tranquilo, né? Gente, então, ó, finalizamos aqui hoje o nosso movimento circular uniforme, tá? Isso quer dizer o quê? Que a nossa primeira parte da apostila 1A foi finalizada, tá? Depois, logo em seguida, a gente vai... Eu quis deixar separado esse conteúdo, porque ele é um conteúdo mais separado. Depois disso, a gente vai para a parte final da apostila 1A e toda a parte da 1B, que é a parte da dinâmica. E essa parte a gente deixa para a semana que vem para poder estudar. Beleza? Tranquilão? Pessoal, ficamos por aqui. Um abração e falou!